meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, né, estejam bem e muito animados para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, a professora Abigail Viana, estou aqui todos os dias às 9 horas e a gente passa uns minutinhos aí trabalhando um pouquinho língua portuguesa. Já quero agradecer todos que estão aí assistindo a aula no canal 22.3, lembrando que temos o ao vivo de segunda a sexta, às 9 da manhã e a nossa reprise às 18 horas. Mas eu sei também que tem muita gente acompanhando a aula pelo aplicativo do Educa Recife, isso mesmo. Então, você que está no aplicativo, um bom dia, seja bem-vindo. Você ainda não baixou, você que está pela TV ainda não baixou, não tem problema, é muito simples. Você vai lá na sua loja do seu celular, procura o aplicativo do Educa Recife ou aponta a câmera aqui para o QR Code, baixa no celular, baixa no teu tablet e vai poder interagir comigo, responder as minhas perguntas, fazer perguntas. Vocês sabem que eu gosto quando as perguntas de vocês chegam aqui para mim. E tem hoje um convidado especial para fazer essa interação. Quem será? E aí, bom dia, convidado. Bom dia, bom dia. Vocês já devem estar percebendo que tem alguma diferença por aqui no visual das coisas, né? Eu vou trazer na aula de arte, vocês que estão acompanhando aí, um convidado especial. Sou o professor Givaniso Soares. Por enquanto o convidado não chegou, mas eu já vou adiantar que ele faz parte de uma manifestação cultural, ele faz parte do Cavalo Marinho. Mas você só vai poder ver na aula de arte daqui a pouquinho. E, inclusive, professora, já tem muita gente aqui no chat conversando com a gente. Luciana, Luan, Anne, Janiele. Não vou dizer o nome de todo mundo não, porque não vai dar tempo, senão eu vou tomar muito tempo da sua aula. Mas Jean, Luiz, tá todo mundo por aqui acompanhando a nossa aula de hoje. Vamos nessa. Maravilha. Lembrando que no final teremos um joguinho, então muita gente aí para participar. Então perceberam que o professor está um pouquinho diferente hoje, né? Ele está homenageando aí o convidado que ele vai trazer na aula dele, então já fica a dica. Você vai ter a minha aula de português, logo em seguida uma aula maravilhosa de matemática e para fechar uma aula de artes imperdível. Então, fica aqui com a gente e qualquer uma dessas aulas você pode rever quantas vezes você quiser no canal do YouTube, isso mesmo. Você vai lá no canal do Educa Recife no YouTube, todas as aulas estão disponíveis e você vai assistir quantas vezes quiser. E antes de começar a aula propriamente dita, nós vamos ter bastante leitura, eu preciso completar as apresentações, não é? Tá vendo aqui, ó, a minha querida amiga Jéssica, isso mesmo, a nossa intérprete de Libras, como sempre, não é? Abrilhantando aqui a nossa aula, enriquecendo com o seu trabalho, como eu sempre digo, muito importante. Então, sempre eu gosto de registrar o meu respeito, a minha admiração por esses profissionais que fazem toda a diferença no nosso trabalho. E, claro, agradecer a produção, né? Sem a produção, o que seria da gente aqui, a produção aqui do Estúdio 1, maravilhosa, mas vamos embora trabalhar que o tempo não espera. Perguntinha básica, eu fiz ela ontem. Você gosta de ler? E nós vimos que muita gente respondeu ontem que sim. Se você não respondeu ontem, responde hoje. Você gosta? Não é aquela leitura que a professora manda, ou que teu pai, tua mãe, teu responsável praticamente obriga. Não, gostar de ler, pegar um livro, ter aquele prazer, ou um livro, ou no próprio celular, para fazer leitura, não é? Tem gente que gosta tanto de ler que até passando na rua fica lendo placa em outdoor, pintura em muro. Ler é muito bom. E ontem eu dei algumas razões para você ler. Se você perdeu, eu vou repetir aqui alguns tópicos de como é importante a leitura. Quem lê, ó, promove a saúde mental, reduz o estresse, melhora o conhecimento geral, expande o vocabulário, ou seja, aprende palavras novas diariamente, melhora as habilidades da escrita, ou seja, se você escreve, você lê bastante, você escreve bem, porque você está em contato com as palavras ali diariamente. Melhora a memória e melhora o foco e a concentração. Então, eu te dei 7 motivos para você ter o hábito da leitura. Se ainda não tem, vai devagar, lê um capítulo, lê um texto. Agora faz um hábito diário. Quando você menos esperar, você vai estar lendo um livro inteiro rapidinho e tendo prazer na leitura. Já que eu estou falando tanto em ler, vamos fazer uma leitura. É uma leitura pequenininha, mas eu acredito que você vai
gostar. E presta atenção no texto, tá? Que eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, porque a aula de hoje, o tema é, nós vamos comparar um texto narrativo com um texto teatral, um texto dramático. Lembram que estamos trabalhando alguns dias esse tipo de texto, que é o gênero textual dramático. Aprendemos um pouquinho da história do teatro, quando surgiu, inclusive aqui no Brasil. Então, você que não assistiu essas aulas, não deixa de ver lá no YouTube, tá? Tem muita informação bacana sobre isso. O nosso texto é A Raposa e o Corvo, tá bom? Então, presta atenção que ao final da leitura eu vou perguntar que tipo de gênero textual é esse, eu acho que você vai acertar. Um corvo roubou um queijo e com ele fugiu para o alto de uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou tomar posse do queijo para comer. Colocou-se ao pé da árvore e começou a louvar a beleza e a graça do corvo, dizendo: com certeza és famoso, gentil, e nenhum pássaro poderá ser comparado a ti desde que tu cantes. O corvo, querendo mostrar-se, abriu o bico para tentar cantar, fazendo o queijo cair. A raposa abocanhou o petisco e saiu correndo, ficando o corvo, além de faminto, ciente de sua ignorância. Moral: a vaidade cega e nem todo mundo que nos elogia tem boas intenções. Devemos tomar cuidado com as pessoas bajuladoras e interesseiras. E aí? Você gostou do texto? Conhecia esse texto? Eu não conhecia até preparar a aula para vocês, não é? Para trazer hoje aqui. Se você gostou, coloca lá no chat que o professor vai trazer as informações para mim. E que tipo de texto é esse, em quinto ano? Qual é o texto que geralmente os animais têm características humanas? Qual é o texto que no final tem uma moral, ou seja, tem uma lição para trazer para a gente? E aí, será que é um conto? Será que é um poema? Será que é uma fábula? Quero ver quem vai acertar. Escolha um desses três: conto, poema ou fábula. Esse gênero textual que eu acabei de ler. Ficou com dúvida? Eu leio novamente. É curtinho, dá para eu ler. Enquanto eu leio, você vai dizendo para lá, escrevendo no chat, se esse texto é um conto, um poema ou uma fábula, tá certo? Assim que eu acabar de ler, eu acredito que as respostas terão chegado. Um corvo roubou um queijo e com ele fugiu para o alto de uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou tomar posse do queijo para comer. Colocou-se ao pé da árvore e começou a louvar a beleza e a graça do corvo, dizendo: com certeza és famoso, gentil, e nenhum pássaro poderá ser comparado a ti desde que tu cantes. O corvo, querendo mostrar-se, abriu o bico para tentar cantar, fazendo o queijo cair. A raposa abocanhou o petisco e saiu correndo, ficando o corvo, além de faminto, ciente de sua ignorância. Moral: a vaidade cega e nem todo mundo que nos elogia tem boas intenções. Devemos tomar cuidado com as pessoas bajuladoras e interesseiras. E aí, será, professor, que chegou a resposta? Bom, nós temos aqui já a participação do Jean, dizendo e respondendo algumas perguntas anteriores, né? Sim. Dizendo que gosta de ler, né? Maravilha. O Jean disse que gosta de ler. A Anne também está dizendo que gosta de ler. Guilherme está desejando um bom dia, né? Bom dia, tia. E nós temos aqui uma divisão. Sim. Uma parte está dizendo que é fábula, Sim. Outra parte está dizendo que é conto. Eu fico feliz porque ninguém disse que é poema. É. Então, já estamos meio caminho andado. E realmente o conto tem algumas particularidades, né, parecidas com a fábula. Geralmente, em alguns contos, os animais também, né, falam, interagem. Porém, esse texto que eu acabei de ler é uma fábula. Eita, professora, eu errei. Não tem problema, tá certo? É assim, o aprendizado é assim, nós acertamos, nós erramos, não tem problema nenhum. A diferença principal da fábula para o conto é que a fábula, no final, tem uma moral, tem uma lição que nós precisamos estar atentos, que aprende, não é? É uma moral, é uma coisa que a gente tem que refletir. O conto, às vezes, tem, mas não está assim, né? Destacado, moral da história.
Por que eu estou dizendo que tem? Porque toda leitura que você faz, seja de qualquer tipo de texto, faz você pensar, faz você refletir, mas a característica da fábula justamente é essa. Os animais, eles têm características humanas, eles pensam, eles falam, eles comem, tipo na mesa, sentadinho com garfo e faca, enfim. E tem uma moral, que foi o que aconteceu aí com o corvo, né? A raposa, querendo o queijo que estava lá no bico dele, começa primeiro elogiando que ele é o mais bonito, que ele é o mais gentil, que ele é o mais elegante, mas ela coloca uma condição. Ela diz assim, você vai ser tudo isso, mas você tem que cantar. O corvo, ali querendo mostrar que era o melhor, para cantar precisou abrir o bico, que era o que ela queria. Então, ele solta o queijo, ela pega o queijo e vai embora. E ele aprende aquela lição, que nem sempre quem te elogia está com boas intenções. Geralmente, as fábulas, quando trazem as raposas, né, traz como um bicho assim astuto, né, que arma assim sutil, ciladas para os outros, que ele sempre se dá bem. Quando aparece uma coruja, por exemplo, simboliza ali a sabedoria, a inteligência. Então as fábulas, elas têm esse tipo de característica. A fábula é uma narrativa fantasiosa que procura ensinar sobre algo. Foi isso que eu acabei de falar. Parabéns aos que acertaram e aos que não acertaram também. Primeiro porque participaram e realmente dá sim para confundir conto com fábula. Acredito que depois dessa explicação vocês não vão mais confundir, porque vão sempre lembrar que a fábula no final ela tem uma moral. A fábula, gente, ela pertence a um gênero de texto chamado texto narrativo. Narrativa, a palavra narrativo, lembra que outra palavra que trabalhamos muito aqui, inclusive, quando trabalhamos aqui vários dias sobre contos, né? Trabalhamos sobre muitos tipos de contos. Então, o que é que o conto tem? Que a palavra aparece com narrativo. Acertou quem disse? Narrador. Inclusive, aprendemos aqui, né, que existe o narrador onisciente, o narrador personagem, o narrador observador. Eu não vou entrar nesse assunto porque foi tema de outra aula e hoje a gente vai focar um pouquinho em comparar o texto narrativo com o gênero teatral, que daqui a pouco a gente vai ler um texto desse gênero também. Mas o que é o texto narrativo, professora? A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Olha aqui, ó. A narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa. Se você gosta de anotar, fique à vontade para anotar esses 5 elementos. Você pode printar a tela se você quiser. E lembrando que a aula vai estar no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, pausar, anotar. Ô, professora, tem que anotar? Não, não tem que anotar. Mas existem estudantes que, quando estão assistindo a aula, gostam de ter um caderninho do lado, registrando os pontos mais importantes. E isso é muito bom, tá? Já tem pessoas que aprendem mais ouvindo, olhando para o professor. Cada um tem o seu jeito de aprender e não tem o jeito certo ou errado. Cada um tem o seu. Mas você que gosta de anotar, fique à vontade. Então, nós temos o enredo, nós temos o narrador, que falei aqui, né, existem 3 tipos. É aquela pessoa que conta a história. Se é um narrador observador, ele não participa, ele só observa e vai usar sempre pronome ele, elas, terceira pessoa. Se o narrador for personagem, ele também faz parte da história. Então, vai usar o pronome eu, o pronome nós, porque ele está incluído. E o narrador também pode ser onisciente, que é aquele que sabe de todos os fatos, os que já aconteceram, os que vão acontecer, tá joia? Temos também as personagens. No caso da fábula que nós lemos hoje, quem são as personagens? O corvo e a raposa. Só tiveram 2, bem simples, né? O tempo, quando aconteceu? Geralmente as histórias começam com era uma vez, há muito tempo atrás, não é? E o espaço, no caso aí foi numa floresta, poderia ser num castelo, não é? Numa fazenda, enfim. O espaço é o lugar onde a história vai ser desenrolada. E todo texto narrativo ele tem essa estrutura aí. Como eu te disse, você pode anotar, você pode printar ou simplesmente assistir a aula quantas vezes quiser para não esquecer. Nós temos a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Como assim, professora?
Assim que eu falar, você vai lembrar, porque sempre trabalhamos isso aqui. A apresentação vem lá no primeiro parágrafo, é a introdução. Você apresenta as personagens, você fala do espaço onde elas estão, para ambientar o leitor. Em seguida, o desenvolvimento, é o desenrolar da história, tá certo? O clímax é aquela hora de maior tensão, de maior suspense na sua leitura ali. E o desfecho, justamente, é quando termina, quando tudo se resolve ou não, mas é quando a história ali vai ser finalizada. Vamos ver alguns exemplos de textos narrativos, porque tudo isso que eu falei aqui, da estrutura, da apresentação, como ele é feito, não são só contos e fábulas. Vários textos são textos narrativos. Quais são eles? Contos, fábulas, romances, novela, crônica. Então, ficou aí, falamos um pouquinho sobre os textos narrativos. Vamos ler agora esse outro texto. Você já percebe, nesse texto, pelo título, quando tem aí O Rapto das Cebolinhas, tem tracinho parte 1. Por que parte 1? Daqui a pouco eu te digo. A autora aí é a Maria Clara Machado. O texto já começa entre parênteses. Por quê, professora? Calma, tá? Eu vou ler e daqui a pouco eu te explico todos os porquês, não se aperreia não. O coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Coronel, roubaram! Socorro! Socorro! Roubaram o pé de cebolinha do coronel Felício. Roubaram. Pausa. Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? À parte, Gaspar é o vigia da horta, chamando. Gaspar! Gaspar! Ouve-se um latido e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Coronel, Gaspar! Quem roubou o meu pé de cebolinha? Gaspar, que não fala, mas late com expressão humana, dando as inflexões necessárias. Au, au! Corre até os últimos pés de cebolinha e cheira ruidosamente. Coronel, foi você quem comeu a minha cebolinha? Gaspar late que não. Coronel, palavra de cachorro? Gaspar late que sim. Professora, eu senti dificuldade, professora. Esse texto tinha muito parênteses, coisa que no meio não tinha lógica. Sabe por quê? Não é que não tinha lógica. Esse texto, ele pertence ao gênero dramático ou chamado gênero teatral. Qual é a função desse texto? Para que ele foi escrito? No caso aqui, quem escreveu foi Maria Clara Machado, e quem escreve um texto dramático é chamado de dramaturgo. Lembra disso, tá? Esse texto, ele não foi escrito para ser lido como eu li agora, assim. Ele foi feito para ser encenado. Por isso que ele tem parte 1, ou seja, é a primeira cena. Isso aqui poderia ser muito bem representado no teatro, na sua escola, na sala de aula. Quem aqui já participou? Acredito que muitos de vocês, inclusive, me responderam isso nas últimas aulas, que já tinham participado sim. Inclusive, se não me engano, foi Larissa, que disse que já tinha participado de 3 peças teatrais na escola. Então, isso é um texto dramático. Aqui, entre parênteses, é a explicação de como a personagem deve agir. É chamado de rubrica. Olha, o coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Então, o ator que vai encenar o papel do coronel, ele aqui está sendo orientado de como ele vai entrar na cena. No caso, ele vai entrar assobiando, bem feliz, só que ele vai se deparar com alguma coisa, então ele vai gritar. Então, quando a pessoa que pegar essa personagem para ser o coronel, né, o ator no caso aí, e ele for passar esse texto, ele sabe que essa primeira frase, roubaram, socorro, ele não vai poder ler como eu li agora, roubaram, socorro, ele vai ter que gritar, fazer aquele escândalo, porque ele está chegando na sua horta e roubaram ali o seu pé de cebolinha. Então, percebam que esse texto é bem diferente, apesar que tem algumas particularidades que são iguais, né, algumas características iguais, como vai existir um espaço, vai existir um tempo, vão existir personagens, tem todo o enredo. Então, são características parecidas com o texto narrativo, mas tem diferenças também porque ele foi feito para ser encenado, tá? Então, é muito importante perceber essas características do gênero dramático.
Então, como eu estou dizendo aqui, ó, já falei, não é? Ele pertence a esse tipo de gênero e são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Professor, eles estão tão caladinhos aí, será que eles estão falando alguma coisa? Alguém participou de peça? Estão acompanhando aqui a aula, sim. O Luan, inclusive, está dizendo aqui que gosta bastante, né? E nós temos participações aqui nas respostas que surgiram nos contextos anteriores, né? Mas, por enquanto, estão só prestando atenção mesmo. Mas está todo mundo por aqui ainda. Janiele, Luan, Ana, Isabel Maravilha. também. Maravilha. Bom saber que não estão me deixando só. Isso. Então, vejam, o gênero textual dramático, ele foi feito para ser encenado. E essa palavra drama, a gente está acostumado a falar, ai, que menina dramática, vixe como ele faz drama. Mas, no caso, a palavra drama, quando vem lá do latim, ela significa ação. Então, por isso que é o gênero dramático. Vai ter ação, vai ser encenado, beleza? Olha aqui as características dele. Observem que não são tão iguais quanto as que eu dei do gênero narrativo. Encenação cênica, ou seja, linguagem gestual, sonoplastia, presença de diálogos e monólogos. Professor, eu sei o que é um diálogo. São quando duas ou mais pessoas estão conversando. Mas o que é um monólogo? Monólogo é quando apenas uma pessoa fala, encena sozinha. Ela vai lá ao palco, encena aquela peça ali, falando com ela mesma. Então, é um monólogo. Predomínio do discurso em segunda pessoa. Tu, vós. Nós vimos que no texto narrativo, a presença do pronome eu, nós, eles. Já nesse gênero, é na segunda pessoa, tu ou vós. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica. Tem a apresentação, faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida. Eu mostrei isso para vocês no texto. O conflito, que é o momento em que surgem as peripécias da ação dramática. Desenlace, o momento de conclusão, encerramento ou desfecho da ação dramática. Aí vem a perguntinha. Você percebeu diferença entre os gêneros textuais que a gente estudou hoje? Eu acredito que sim. E eu vou agora, a gente vai jogar um pouquinho para ver o conhecimento de vocês sobre alguma dessas características que eu falei aí. Não vou dizer o que é. E aí, professor, será que eles estão animados para participar? Quem será que vai mais participar aí, hein? Sim, inclusive a Isabel disse que já está pronta aqui para jogar. Então vamos nessa, né? Eu quero ver todo mundo aqui participando, respondendo. Será que são difíceis as perguntas, hein? Se prestaram atenção na aula, eu acredito que vão acertar. Lembram que lá no início da aula a gente trabalhou um pouquinho sobre fábulas, lá dentro do gênero narrativo. Então vamos testar o conhecimento de vocês sobre fábulas. O que são fábulas? Você vai responder para a gente lá A, B ou C. Fábulas, letra A, são histórias em quadrinhos que apresentam personagens animais. B, são textos que informam e esclarecem o leitor sobre determinado assunto. Ou C, são narrativas curtas que trazem lições importantes para refletirmos sobre a vida. E aí, quinto ano, A, B ou C? Letra A fala em história em quadrinhos, será? Letra B fala de informação, que eu acho que tem a ver um pouquinho com notícia. Eu acho que está fácil de responder aí. Quem será que vai responder? Eu não vou poder esperar muito, está quase chegando a hora da aula de matemática. E aí, o que são fábulas? Estou A, pensando. B ou C? Pensa, mas pensa rapidinho. Vamos lá? Eu vou responder a primeira. Caso chegue, a gente sinaliza aqui, tá? A resposta, a letra C. Vê aí, produção, se é a letra C. Se eu não estou errada. Muito bem, professora. São narrativas curtas. Sobre as fábulas, podemos dizer o quê? Letra A. Há uma lição moral no final da história. Já pode ir respondendo, tá? Letra B. Há instruções como preparar uma receita. Ou letra C. Há informações sobre plantas. Gente, tá fácil. A, B ou C. O que podemos dizer das fábulas? Letra A. Há uma lição moral no final da história. B. Há instruções de como preparar uma receita. Ou C, há informações sobre as plantas. E aí, chegou a resposta do Jonathan, mas aí eu acho que era da anterior, né?
Mas agora, a Janiele, Luan, Anne, tá todo mundo colocando aqui que é a letra A. Vamos ver, Vanessinha, se é a letra A. Muito bem. Vamos para a próxima, que eu acho que vai dar nem tempo de terminar todas. O que são personagens, pessoal? Letra A, são histórias fantásticas. B, qualquer ser atuante em uma história ou obra. Ou C, brincadeiras ao ar livre. Lá no texto, quem são as personagens? A, histórias fantásticas. B, qualquer ser. Quando fala ser, pode ser planta, pode ser animal, pode ser pessoa que atua ali na história. Ou C, brincadeiras ao ar livre. Enquanto a resposta vai chegando, eu vou agradecendo aqui a Jéssica, né, que está brilhantando a nossa aula como sempre. Agradecer ao professor. Não sei se chegou a resposta. Se chegou, ele vai dizer. Se não, ele vai se despedir porque já está na hora da aula de matemática. Pois é, só chegou até agora uma resposta, o Jean, né? Tá dizendo que é a letra B. E a senhora vai dizer aí a resposta Vamos ver pra se é a gente, letra né? B. Muito bem, então fechamos com chave de ouro. Ainda tinham algumas perguntinhas, mas aí vamos ficar devendo para uma próxima aula. Você, como já está lendo aí, enquanto eu vou me despedindo, você pode responder lá no chat do YouTube. Muito bom estar com vocês, um prazer enorme como sempre. Toma aquela aguinha, mas não sai daí que matemática já está chegando, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.